Tudo já, pessoal, a gente vai entender agora, ao longo dessa semana, esse paciente de 42 anos, admitido em franca insuficiência respiratória aguda, taquicardia, taquidispneico, saturando 70% em ar ambiente, paciente que trouxe um relato de diarreia e prostração nos dias que antecederam a procura pelo serviço, uma história pregressa de etilismo. Paciente instável hemodinamicamente, tentou-se inicialmente um aporte não invasivo, precisou ir para um aporte invasivo e intubação traqueal. Fez um choque transitório pós-intubação. O diagnóstico interrogado foi sepse, ou choque séptico de foco de etiologia a esclarecer. É disso que a gente vai falar essa semana. Do que também que a gente vai falar, pessoal? Qual a contribuição da ultrassonografia para esse caso? O que vocês acham que a ultrassom pode contribuir para a gente resolver o caso desse paciente? Por que a gente realiza o exame ultrassonográfico sequencial ou protocolar? Não é melhor só fazer pulmão ou só coração? O que vocês acham? E o que a gente procura em cada uma das janelas do POCUS ou do LIMAS Protocol? Pulmão, veia cava, coração e abdômen. Deixa um comentário que ao longo da semana vocês vão saber qual foi o desfecho desse caso. Valeu? Muito bem, para esse paciente de 42 anos atendido em insuficiência respiratória aguda, taquicardia, taquidispneico, instável hemodinamicamente, iniciado o protocolo de sepse, qual a contribuição do ultrassom? Por que a gente faz o exame multissistêmico? E o que procurar no ultrassom pulmonar, pessoal? Então, qual a contribuição do ultrassom? A gente tem o doente crítico e a gente tem o desfecho desse doente. Para a gente conseguir gerar um desfecho adequado, a gente precisa realizar uma boa anamnese, um bom exame físico e propedêutica complementar quando indicado. Tá? Qual que é o problema? A nossa anamnese e exame físico muitas vezes são falhos, são limitados ou não nos agregam uma informação importante. Como é que a gente consegue, então, inferir um diagnóstico, ainda que sindrômico, próximo do ideal, se a gente não tem a base bem construída? E como é que a gente vai fazer uma terapêutica focada se a gente não consegue chegar num diagnóstico adequado? Então, essa é a contribuição do ultrassom. É um exame de propedêutica que deve ser usado à beira-leito, em tempo real, enquanto a gente atende o nosso doente crítico. Para quê? Para que a gente refine o diagnóstico e tome uma conduta adequada. Então, por que a gente faz um exame sequencial? Por que a gente avalia o paciente em insuficiência respiratória aguda, em choque, em parada cardíaca, pulmão, veia cava, janelas ecocardiográficas, abdômen, avaliando a aorta e líquido livre, e ultrassom de compressão? Existe um racional fisiopatológico para a gente avaliar um paciente de forma multissistêmica. A literatura tem inúmeros trabalhos, meta-análises, mostrando que o ultrassom multissistêmico, multiorgânico, ele é mais acurado do ponto de vista de diagnóstico. Por quê, pessoal? Se eu tenho uma doença pulmonar aguda, ela vai ter uma repercussão no coração. Vai ter um impacto na morfologia, na variabilidade da veia cava. Como é que eu vou deixar de procurar no abdômen a etiologia de um paciente em choque? Como? Não tem como, né? Então, o exame multissistêmico, ele é construído para que a gente aumente a acurácia do diagnóstico que a gente está procurando. E o que a gente procura na ultrassonografia pulmonar? Aqui sim, pessoal. A gente precisa, quando examina o pulmão, entender que o pulmão tem 1.500 centímetros de superfície. Então, o rastreio pulmonar, ele busca avaliar o parênquima pulmonar, a pleura pulmonar, inicialmente, depois artefatos de parênquima. A gente vai fazer a correlação dessas avaliações com o resto do organismo. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender quando a gente avalia o pulmão? A sonoanatomia. Então, eu tenho arcos costais, tenho a pleura embaixo, pleura parietal, pleura visceral e pulmão. Pulmão movimentando conforme a inspiração do paciente. Os artefatos, eles são gerados a partir da pleura. Então, é sonoanatomia e fisiopatologia. Porque as doenças agudas, elas geram alterações visíveis à ultrassom no parênquima pulmonar. A gente precisa entender do que também? Da técnica, de princípios físicos. Como é que eu seguro o probe? Como é que eu faço o exame? É linear? É transversal? É de cima para baixo? É de meio para o lado? Enfim, isso é a técnica. E o mais importante disso é interpretar essas imagens no contexto clínico do paciente que a gente está atendendo. Então, quando a gente entende e respeita esses pilares, a gente usa a informação do ultrassom como um dado para montar um grande quebra-cabeça. Então, nesse paciente, essa imagem da área 1 e 2, veja bem, área 1 é entre o externo, clavícula, linha axilar e rebordo costal, área 1 e 2. Alterações da pleura e alterações do parênquima. Na janela seguinte, transição tóraco-abdominal, entre a linha axilar anterior e a posterior. A gente tem alterações da pleura e alterações sensíveis do parênquima pulmonar. Vejam como muda o padrão dos ápices superior e inferior para a região lateral. Muda radicalmente. Pleura e parênquima. E na área 3, na área 4 e 5, ou seja, no dorso do paciente, alterações grosseiras da pleura pulmonar.
sugerindo uma doença aguda. E a gente vai correlacionar essas alterações do pulmão, com a veia cava, janelas ecocardiográficas e sindicado janelas complementares. Mas isso é na nossa próxima conversa, ok, pessoal? Deixo o convite para participar do workshop de POCs que a gente vai fazer no dia 6 de outubro. Então, na nossa próxima conversa, a gente vai falar de veia cava inferior no atendimento desse paciente instável em insuficiência respiratória aguda. Valeu? Pessoal, a gente dá seguimento agora no atendimento desse paciente de 42 anos em insuficiência respiratória aguda, franca insuficiência respiratória, alteração de dados vitais, status hemodinâmico, interrogado sepsis de foco a esclarecer. Então, qual a contribuição do ultrassom para esse caso? A gente já conversou na primeira aula. Por que realizar um exame ultrassonográfico sequencial e protocolar? A gente vai falar rapidamente. E o que procurar no exame da veia cava inferior? Então, qual a contribuição do ultrassom para esse caso? Vocês já sabem, a gente tem um grande problema em realizar uma anamnese, exame físico e usar os exames de propedêutica no atendimento ao paciente crítico, instável. A gente não tem tempo hábil, muitas vezes, ou não consegue conversar com esse paciente e o nosso diagnóstico fica falho e nossa conduta fica precária. Então, a contribuição da ultrassom é justamente fornecer dados importantes, eu diria vitais, em tempo real para a tomada de conduta. O exame sequencial, para quê? Para a gente aumentar a acurácia do nosso exame enquanto examina o nosso paciente. E o que a gente procura na veia cava inferior? A gente tem que lembrar dos pilares do ultrassom, pessoal. Que pilares são esses? Sou na anatomia. Então eu tenho a veia cava passando no abdômen, transversalmente, lateral à aorta. Eu tenho as alterações que ela sofre, seja no choque distributivo ou obstrutivo. E esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, técnica, como é que eu faço o exame? Então eu seguro o ultrassom, a varredura que eu faço longitudinal ao vaso, transversal ao vaso, é importante. E o contexto clínico. Qual que é o contexto clínico desse paciente? Um paciente em insuficiência respiratória aguda. Um choque distributivo, será que ele estava séptico? Um choque obstrutivo, será que o paciente tinha um TEP, um pneumotórax? Vocês já viram as imagens pulmonares, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre ela. Então, basicamente, o que esse paciente tinha era uma veia cava do seu maior diâmetro, nesse rastreio longitudinal, bem, variando pouco, menos de 2 centímetros de diâmetro, e variando bastante com a ventilação desse paciente, conforme está a imagem ali. Sugerindo o que, então? Um choque distributivo, hipovolêmico ou hemorrágico. Então, isso diferencia os dois tipos de choque, a amplitude da cava e a variação com a ventilação, choque distributivo ou choque obstrutivo. Então, esse paciente tinha aqueles padrões pulmonares que a gente já viu e essa veia cava aí variando bastante com a ventilação espontânea do paciente, ok? Então, fica o convite para o POCs, para o workshop que a gente vai fazer no dia 6 de outubro às 20 horas, ok, pessoal? Na próxima conversa, a gente vai falar das janelas ecocardiográficas realizadas nesse paciente de 42 anos em insuficiência respiratória aguda. Valeu? Deixa um comentário, o que vocês acharam, aguardo vocês. Então tá, pessoal, a gente está avaliando um paciente de 42 anos em franca insuficiência respiratória aguda. Você já conhece os dados vitais desse paciente. O que a gente tem? Um pulmão, avaliação da janela pulmonar, com alterações da pleura e do parênquima pulmonar, sugestivo de um processo infeccioso agudo. A gente viu a veia cava, fininha e variando bastante com a ventilação espontânea. E agora a gente vai ver se teve alguma repercussão essas alterações de pulmão e cava no contexto do coração. Então, qual a contribuição do ultrassom? Para esse caso, a gente vai ver por que realizar o exame ultrassonográfico multissistêmico, vamos estudar também, e o que procurar no exame ecocardiográfico do nosso paciente. Então, qual a contribuição do ultrassom? Vocês já sabem, a gente tem um grande problema em atender um paciente crítico em sala de emergência, que é muitas vezes conseguir realizar uma boa anamnese, um bom exame físico, de forma que as nossas hipóteses diagnósticas são muito amplas e a gente conseguir acertar o tratamento correto e acurado, às vezes é um grande desafio. E isso impacta em quê? Em desfecho. Por que realizar um exame sequencial? Alta acurácia, avaliar pulmão, veia cava, janelas ecocardiográficas, abdômen e ultrassom de compressão, aumenta a acurácia do nosso exame. E o que a gente procura nas janelas ecocardiográficas? Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem a janela subtifoide, sem derrame pericárdico, sem alterações visíveis da contratilidade do coração, aparentemente a morfofisiologia do VD e do E estão preservadas, a gente não vê trombo ali dentro também. Na janela parasternal eixo longo, janela do meio, mesma coisa, boa contratilidade do miocárdio, ausência de trombos, aparentemente sem doenças valvares agudas, e na janela apical 4 câmeras, repetindo as mesmas alterações ou ausência de alterações das janelas subsequentes. Então, para esse paciente de 42 anos em franca insuficiência respiratória aguda, a gente consegue, olhando as janelas ecocardiográficas, praticamente excluir uma série de diagnósticos, os principais: derrame pericárdico com tamponamento,
uma síndrome coronariana aguda grave e embolia pulmonar maciça. É suficiente olhar apenas essas janelas? Não. Mas a gente olhando elas e olhando o pulmão e veia cava, a gente consegue entender melhor. Observe que o paciente está taquicárdico, então ele está hiperdinâmico. O que isso quer dizer para a gente? A gente precisa entender isso no contexto clínico do paciente, que é o terceiro pilar da ultrassonografia point of care, sobre anatomia e fisiopatologia, princípios físicos e técnica de aquisição de imagens. E o terceiro pilar que é entender essas imagens no contexto clínico do paciente que a gente está atendendo, pessoal. Ok? Fica o convite para vocês participarem do workshop de POCs no dia 6 de outubro, às 20 horas, que a gente vai fazer aqui. Ok, pessoal? E na próxima conversa a gente vai falar de abdômen e vai encerrar esse caso clínico com o diagnóstico final. Valeu? Então tá, pessoal, a gente volta para a última parte do exame de ultrassom point of care focado, que é avaliar a letra A, abdômen, aorta e ultrassom de compressão vascular quando indicado. Nesse paciente de 42 anos em franca insuficiência respiratória aguda. Então, o que o ultrassom vai contribuir para a gente? Por que realizar um exame multissistêmico? E o que procurar na ultrassonografia do abdômen ou realizar uma ultrassom de compressão de membros inferiores? Vamos ver isso aí tudo. Então, qual a contribuição do ultrassom? Vocês já sabem. Refinar as nossas hipóteses diagnósticas e tornar a nossa tomada de conduta mais acurada, rápida e segura. É isso que a gente vai ver. Por que realizar o exame sequencial? O exame sequencial de pulmão, veia cava, coração, abdômen e ultrassom de compressão vascular aumenta a acurácia do nosso exame. E o que procurar nas janelas ultrassonográficas complementares? A gente viu abdômen. Nesse caso, uma janela da direção tóraco-abdominal, onde nós não visualizamos a presença de líquido livre, podendo sugerir um processo infeccioso. Uma vez que o paciente trouxe uma história de diarreia, lembram? Então, no exame da veia cava, nós já tínhamos identificado que não havia sinais de aneurisma nesse paciente, ou de dissecção. Então, o exame do abdômen desse paciente não mostrou líquido livre, uma doença hepática, um abscesso hepático que pudesse contribuir para o caso, uma doença renal importante, um cisto, uma hidronefrose, cálculo renal, e o exame da vesícula também não mostrou alterações sugestivas de um processo infeccioso agudo nesse paciente. Então, as janelas complementares desse paciente não trouxeram nenhuma informação adicional, entretanto, nós já tínhamos formulado uma hipótese olhando pulmão, veia cava e coração. Pessoal, lembram disso? Então, fica novamente o convite para vocês participarem do workshop de POCs, que a gente vai fazer no dia 6 de outubro, às 20 horas, ok, pessoal? E na nossa última conversa, a gente vai falar do fechamento do diagnóstico desse paciente em insuficiência respiratória aguda. Valeu? Então vamos lá, pessoal, vamos para o fechamento desse caso, desse paciente masculino de 42 anos, admitido em insuficiência respiratória aguda, instável hemodinamicamente. Quais eram as hipóteses diagnósticas? Insuficiência respiratória aguda, sindromicamente, pneumonia, embolia pulmonar, pneumotórax, derrame pericárdico, congestão, DPOC exacerbado, N hipóteses diagnósticas. Onde é que é o nosso problema? Onde é que é a nossa falha em realizar uma boa anamnese, um bom exame físico e ter em tempo hábil exames de propedêutico que nos dê uma informação acurada, rápida e segura? Qual a contribuição do ultrassom para esse caso? Ao se fazer o protocolo específico, a gente consegue identificar sinais compatíveis com síndrome respiratória aguda grave, pneumonia por COVID, as alterações de pulmão, de pleura e parênquima, alterações de veia cava e janelas ecocardiográficas sugeriam esse diagnóstico como o diagnóstico etiológico para esse paciente. Por que fazer o exame sequencial, multissistêmico, multiorgânico? Esse exame de pulmão, veia cava e coração aumenta a acurácia do nosso exame físico, nos dá mais substrato, mais acurácia do ponto de vista de sensibilidade e especificidade para uma tomada de conduta mais segura, pessoal. Qual foi o fator determinante para a gente chegar nesse diagnóstico? Entender os pilares da ultrassonografia point of care, ou seja, para pulmão, veia cava, janelas ecocardiográficas e abdômen, entender a anatomia de todas essas estruturas, como é que é a fisiopatologia de um choque séptico, diferente de um choque obstrutivo, como é que é isso? Princípios físicos, a gente tem que fazer ajustes, escolher o transdutor, profundidade, ganho e por aí vai. Técnica, como é que eu faço esse rastreio ultrassonográfico dos pés à cabeça do paciente? Interpretar essas imagens no contexto clínico do paciente. Isso é absolutamente fundamental para a gente ter um bom diagnóstico em tempo real para uma tomada de conduta segura. Tá joia, pessoal? Então fica o convite para vocês se inscreverem para o workshop de POCs que a gente vai fazer no dia 6 de outubro às 20 horas, pessoal. Aqui na nossa página do Instagram do perfil. O link está lá na bio. Valeu? Então até a próxima semana com mais um caso clínico Point of Care.